Vai fazer os vestibulares da região centro-oeste e norte do país? Vou te dar uma dica hoje que cai muito, mas muito, está muito presente nos vestibulares da região centro-oeste e da região norte, que é tecido sanguíneo. Vem comigo! Eritropoetina é um hormônio glicoproteico que regula a eritropoiese, atuando sobre as células progenitoras eritroides na medula óssea. É produzido nos adultos, principalmente no córtex renal. Ela atua na estimulação e no controle de produção das células vermelhas do sangue, conhecidas como hemácias ou eritrócitos. Atualmente, graças aos avanços científicos, pode ser produzida em laboratório por meio da recombinação genética. Galerinha, vamos ver então como a eritropoetina funciona, qual é a função dela, para que ela serve? Então, pessoal, a eritropoetina, poxa, você deve estar pensando assim, que nome estranho, né? Até teve um colega meu que chegou e falou assim para mim, poxa, professor, isso é de comer ou de passar no cabelo? Mas veja bem, olha só, é um hormônio, tá? Um hormônio glicoproteico, ou seja, ele é um hormônio feito à base de glicídio, tá? De carboidrato e proteína. E sabe de uma coisa? Ele é produzido pelos rins. Lá no rim, no córtex renal, você tem a produção desse hormônio glicoproteico e esse hormônio vai atuar justamente aonde? Na medula óssea. Onde é que está aqui a medula óssea? Medula óssea, medula óssea. Coloquei um nome técnico aqui, tá, para você, célula progenitora eritroide, só para você saber que lá na medula óssea vermelha, você tem um conjuntinho de células que são as células progenitoras eritroides que vai começar ali a produção, tá, das células sanguíneas, da hemácia, do eritrócito, que é uma célula extremamente importante. É uma célula que vai transportar os gases da respiração. Então, todo o CO2 que é excreta no corpo e acidifica o sangue é transportado para os pulmões para fazer o quê? Para fazer a hematose, que é a troca gasosa. A hemácia transporta o CO2, joga para fora o CO2 e a gente respira aquele ar puro. O oxigênio entra e a hemácia abraça esse oxigênio e leva ela então para todos os tecidos do corpo. Então vamos lá, olha só, ela estimula a produção, tá? Ela estimula a produção e ela controla também essa produção. Você sabia que a eritropoetina ela é um hormônio que é passível de doping? A gente assiste muito Olimpíada, Copa do Mundo, Copa América, UEFA, Champions League, competições de atletismo, de judô. Aliás, gente, tem muita competição, né? Você sabia que o atleta, se ele usar a eritropoetina em grande quantidade e ele for pego no exame de doping e descobrirem que no sangue dele ele tem alta quantidade de eritropoetina, ele pode perder a medalha, ele pode perder o título e muitas vezes ele pode ficar longe das competições pelo tribunal e a corte de justiça desportiva? Isso é verdade, galera. Só que tem uma coisa, esse hormônio ele é extremamente importante para quem está ali tentando ali se acostumar em regiões de grandes altitudes. Então, por exemplo, o jogador vai jogar numa cidade de grande altitude. Como nós estamos no Brasil, vou citar um exemplo da América do Sul. Então, por exemplo, vai jogar em Quito, no Equador, vai jogar em Cusco, no Peru. Grandes altitudes. É difícil ele respirar. É difícil ele pegar oxigênio. Então, o que o organismo vai fazer? Para que ele possa se acostumar dentro de um mês, tá? Ele possa se acostumar com esse nível que a gente chama de hipóxia, tá? De pouco oxigênio atmosférico, a eritropoetina vai fazer o que na medula óssea? Vai chegar na medula óssea e vai falar assim, olha, tem que produzir mais hemácias. Porque se não produzir mais hemácias, essa pessoa não vai conseguir transportar muito oxigênio. E aí é onde entra o problema do doping.
Porque, galera, para o nosso metabolismo energético, para a gente ter energia, para a gente produzir a molécula de adenosina trifosfato, que é o ATP, que é energia pura, a gente depende do oxigênio. Porque a nossa respiração celular é uma respiração aeróbica. Nós dependemos do oxigênio para produzir moléculas de ATP, moléculas de energia. Então, pessoal, quanto mais hemácias, maior a capacidade esse indivíduo tem de transportar oxigênio. E quando ele transporta essa quantidade muito grande de oxigênio, as mitocôndrias, elas fazem o papel de utilizar esse oxigênio justamente no processo de acepção dos hidrogênios. E aí começa então a produção de energia. Ou seja, se o atleta tem muita eritropoetina, ele vai produzir muita hemácia, e ele produzindo muita hemácia, ele vai ganhar muito oxigênio, e por fim, ele vai ter muita energia. Então aquele cara que está com muita energia, você pode ter certeza. Aquele maratonista, por exemplo, que vai fazer aí a corrida de São Silvestre, ele vai disparar na frente. No sprint final dele, ele vai ganhar a corrida. Por quê? Ele tem muito mais energia guardada. O que muita gente não tem de energia, ele tem. Então ele vai despontar na frente. Então por isso que hoje a eritropoetina, esse hormônio que pode ser produzido em laboratório sinteticamente, ele pode ser produzido por recombinação genética, que é uma tecnologia, tá, da biotecnologia, que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. As bactérias produzem eritropoetina, ele injeta a eritropoetina e consegue aí chegar na frente em primeiro lugar e ganhar sua medalha. Então por isso que hoje essa substância é uma substância de doping, beleza? Então bora lá para mais uma questão? Olha só, pessoal, vamos ler essa questão aqui comigo. A eritropoetina EPO, que é a sigla dada à eritropoetina, esse hormônio, tá? Endógeno secretado pelos rins, que influencia na maturação dos eritrócitos, suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoetina recombinante, ou da EPO recombinante, no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso foi considerado doping. Veja bem, todas essas informações eu já havia falado para você, tá? Ela ajuda a produzir eritrócitos, que são hemácias, células sanguíneas, que ela aumenta a resistência, porque se eu tenho mais hemácias, eu tenho mais oxigênio, se eu tenho mais oxigênio, eu tenho mais energia, molécula de ATP, se eu tenho mais molécula de ATP, o meu desempenho é bem melhor, correto? Vamos ver então as alternativas, né? Vamos ver o comando e as alternativas. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de lipídios. Galera, pelo amor de Deus, lipídio é gordura, não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando aqui agora, tá? Muito menos com o gasto calórico, tá? Então eu não posso colocar isso aqui como alternativa correta, então eu vou colocar um xizinho aqui que ela está incorreta. ATP, opa, o senhor falou de ATP, energia. Para o aumento do hormônio, não, galera, a gente usa ATP, não é só para aumento de hormônio, a gente usa ATP para tudo. Para tudo que você faz no corpo, tá? Comunicação de células nervosas, produção, síntese de carboidratos, de lipídios, de proteínas, tá? Utilização para produzir determinadas estruturas, tudo que você faz não é só para síntese do hormônio, beleza? Então vamos marcar também um X aqui, porque não é essa a alternativa. Vamos ver a letra C. Oxigênio, opa! Oxigênio. Hemácia transporta oxigênio para aumento da produção de ATP. Agora sim, quanto mais oxigênio é transportado pelas hemácias, maior é a quantidade de produção, tá, de ATP. É claro que a gente depende de outros fatores, né, com relação à produção do ATP, porque não adianta ter só o oxigênio, né, a gente precisa também de ter glicose, que é a moeda energética, mais fácil de ser quebrada, mas tendo glicose, o oxigênio
Quanto maior a quantidade de oxigênio, maior a produção de ATP. Então, a alternativa correta, letra C. Mas por desencargo de consciência, vamos analisar a letra D e a letra E. Letra D, proteínas. Nada a ver, né, galera? A gente não está falando em produção de proteína, a gente está falando em produção de energia, tá? A partir do transporte de oxigênio. Então, mais um xizinho, tá errado. Vitamina C, para o aumento e integridade dos vasos sanguíneos. Também nós não estamos falando de vitamina C. Eritropoetina, vamos colocar um xizinho aqui. Eritropoetina está relacionado à produção de hemácias lá no tecido sanguíneo, no tecido hematopoético, por aquelas células progenitoras eritroides, e quando ela está prontinha para entrar na corrente sanguínea e transportar o oxigênio, esse oxigênio vai servir como potencial para a produção de grande quantidade de ATP, de adenosina de trifosfato, que é a nossa energia. Beleza? Então, pessoal, nós conversamos hoje sobre eritropoetina, EPO, potencial dela em produzir, tá, esse hormônio secretado pelos rins, em produzir novas hemácias para o transporte de oxigênio e, por fim, a produção de ATP, já fazendo uma relação com o uso dessa substância como doping para atividades esportivas de resistência. Se inscreve no canal, porque você vai ter muita dica por aí, beleza? Beijo!